Bom dia, nono ano. Vamos iniciar hoje a nossa primeira aula da apostila 3, apostila de maio, que chegou para vocês essa semana, certo? Nessa primeira aula, nós vamos continuar falando sobre o Segundo Reinado parte 2, que nós havíamos começado na apostila anterior, certo? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a economia, né? Então, o primeiro ponto sobre a economia que é importante a gente entender é a respeito da economia cafeeira. Durante a segunda metade do século XIX, o café sustentou a economia brasileira, né? Originário da Abissínia, né, a atual Etiópia, foi trazido no século XVIII pelos franceses para a Guiana Francesa e, em 1727, introduzido por Francisco de Melo Palheta nas regiões próximas do Belém do Pará. Em 1761, João Alberto Castelo Branco levou algumas sementes para o Rio de Janeiro, onde o produto se desenvolveu graças à mão de obra abundante, facilidades de transporte e proximidade do porto. Então, o que vai facilitar, né, esse café, o crescimento, né, o desenvolvimento desse café aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é possuir bastante mão de obra, bastante empregado, né, que trabalhasse nas lavouras de café, facilidade de transporte e próximo do porto, né, gente, que, né, é o que facilitava tudo para o café desenvolver. Do Rio de Janeiro, a lavoura cafeeira espalhou-se para as províncias vizinhas através do Vale do Paraíba e em alguns anos o Brasil tornou-se o maior produtor mundial. Se a gente fazer um retrospecto da história do Brasil, né, desde que a gente estuda, desde que quando vocês estudaram comigo no 7º ano para cá, a gente vê que desde a colonização o Brasil foi vivendo aí, ó, várias atividades diferentes na economia, né? Começou lá levemente com o pau-brasil, na exploração do pau-brasil. Em seguida veio a grande exploração da cana-de-açúcar, né? Logo em seguida, quando a cana-de-açúcar ficou com menos evidência, veio a grande exploração do ouro nas regiões das minas e agora a exploração do café, né? O cultivo do café e o Brasil agora se tornando o maior produtor mundial do café. De início, manteve-se a estrutura colonial da produção, olha lá, mão de obra escrava, latifúndio e monocultura. Né? Mão de obra escrava, né? Quem trabalhava nas lavouras? O escravo. Latifúndio, grandes proprietários de terra, as lavouras, né, de café nas grandes proprietárias de terra, onde tinham os latifundiário como o dono, né, que administrava aquilo ali. E uma monocultura, ou seja, apenas uma agricultura ali sendo desenvolvida, atendendo ao modelo econômico agrário exportador. No fim do período monárquico, a terra roxa e a mão de obra dos imigrantes tornaram São Paulo o grande produtor nacional de café, principalmente com a produção da região da Oeste Paulista. A acumulação de café aí gerada favoreceu o desenvolvimento industrial paulista. Então nós vamos ver que em São Paulo também vai se desenvolver principalmente com uma mão de obra de imigrantes, né? Lá no finalzinho do período monárquico, já quando o sistema escravista, a mão de obra escrava já começa a perder sua força, né? O café provocou várias transformações no Brasil. Quais são essas transformações? Ó, a implantação e o desenvolvimento do sistema ferroviário, né? Várias máquinas aí a vapor de trem, né, carregando as sacas de café entre províncias e províncias. As atividades industriais de máquinas de beneficiamento de café e sacaria, além do incentivo à indústria têxtil, né? Então nós vamos ver que as atividades industriais beneficiando, né, e o incentivo da indústria têxtil, da indústria de roupa, né? O crescimento e o surgimento de diversas cidades. Então nós vamos ver um boom aqui no Brasil, onde diversas cidades vão crescer ou vão surgir. Dinamização do comércio, a importação e exportação do sistema bancário, né? Então nós vamos ver aí o banco tendo uma grande evidência nesse momento e um comércio com uma maior dinamização.
Claro, porque se nós vamos ver se vai haver um crescimento no Brasil por conta do café, claro que o comércio vai ter uma dinâmica muito maior. A introdução do trabalhador livre e assalariado depois da extinção do tráfico negreiro lá em 1850. Em 1850 vai proibir que negros sejam traficados, né, para o Brasil, e aí com isso, a fim de adquirir novos trabalhadores, os grandes proprietários de terra, né, da época passam a trabalhar passam a investir, aliás, em trabalhadores livres e assalariados. Nesse momento ainda existem os escravos, certo? Outras atividades econômicas durante o Segundo Reinado. Claro, pessoal, não é só o café. O café foi uma grande evidência nesse momento, mas, além do café, outros produtos foram importantes para a economia nacional e tiveram destaque no volume de exportações brasileiras no Segundo Reinado. Apesar de perder a predominância, o açúcar, né? O açúcar que antes nós vimos que era uma grande evidência no Brasil, ainda existe. Ó, o açúcar continuou sendo um produto importante para os exportadores, né? Não tinha aquela predominância de antes, mas aqui ele continua sendo um produto importante. O algodão, cultivado principalmente nas províncias do Maranhão e do Pernambuco, chegou a ocupar o segundo lugar na pauta de exportações do Brasil durante a Guerra de Secessão, em 1861 e 65, nos Estados Unidos. A partir da década de 70, na Amazônia, a extração do látex das seringueiras impulsionou o crescimento econômico da região. O látex é uma seiva que, ao passar por determinados processos, como a coagulação, dá origem à chamada borracha natural. Então nós vamos ver também a extração do látex que transforma em borracha, né? A demanda por látex no mercado mundial aumentou com o desenvolvimento da indústria automobilística, que utilizava o produto na fabricação de pneus. Então, a extração do látex das seringueiras, das árvores, para a produção de borracha também favoreceu a indústria de automóveis, a indústria de carros, porque eles utilizavam também desse material, desse produto, para fabricar pneus. A exploração dessa riqueza na Amazônia brasileira atraiu milhares de nordestinos, principalmente do Ceará, que fugiam da miséria e da prolongada estiagem que atingiu o sertão do Nordeste na década de 1870. Então, nesse contexto, nós vamos ver muitos nordestinos fugindo para a região norte, fugindo para a Amazônia, para sair da miséria. Porque não só da miséria, como também sair das grandes secas que o Nordeste sofreu naquele tempo, né? E sofre até hoje, dependendo do lugar, né? Então, eles foram para lá para tentar mudar de vida. A indústria brasileira. Em meados do século XXI, alguns fatores favoreceram o aparecimento. Em meados do século XXI, alguns fatores favoreceram o aparecimento de indústrias no Brasil. Perdão, em meados do século XIX, 21 é depois do. Em meados do século XIX, alguns fatores favoreceram o aparecimento de indústrias no Brasil. Os capitais liberados com a extinção do tráfico de escravos e acumulados com a exportação do café foram aplicados em atividades industriais. Né? Então nós vamos ver aqui que lá no século XIX vai haver o aparecimento de indústrias, né? Porque até então o Brasil não tinha indústria assim no próprio Brasil, né? Tudo tinha que ser importado. Então, os capitais liberados com a extinção do tráfico de escravos e acumulados com a exportação do café foram aplicados em atividades industriais. Então, se eu não pago mais para trazer para trazer escravos traficados da África, e aí eu tenho um capital, dinheiro acumulado por essa exportação do café, que nesse momento está em grande evidência, eu tenho dinheiro sobrando, então eu vou investir, eu vou aplicar em atividades industriais, em fábricas, em vários tipos de indústrias. Além disso, em 1844, o ministro da Fazenda, Alves Branco, elevou as tarifas alfandegárias sobre as importações. Olha aí,
Nesse contexto, de novo, ó, eles pagando uma alta taxa nas alfândegas, né, para todo produto que foi importado. Isso já acontecia lá na Europa. A gente lembra quando a gente estudou mercantilismo lá no sétimo ano, né, logo assim que passou. Isso já era comum na Europa, né? Então eles aumentam as tarifas alfandegárias sobre as importações, protegendo a indústria nacional, que era o protecionismo alfandegário, que nós estudamos, uma das características do mercantilismo. No desenvolvimento industrial, destacou-se Irineu Evangelista de Souza, ou, né, o que nós chamamos de Barão de Mauá. O que ele fez? Quais foram algumas das suas realizações? A construção da estrada de ferro Mauá, ligando Rio de Janeiro à raiz da Serra de Petrópolis. A gente que mora aqui não tem muito conhecimento, mas ele criou essa estrada aí de ferro. A construção do estaleiro da Ponte da Areia em Niterói, né? A organização da Companhia de Navegação do Rio Amazonas, a introdução da iluminação a gás no Rio de Janeiro e também colaborou para a instalação do telégrafo submarino ligando o Rio de Janeiro à Europa. Então ele fez aqui várias realizações, né, no desenvolvimento industrial no Brasil. Do trabalho escravo ao livre. Em 1850 e 1888, a extinção do escravismo foi lenta e gradual. Isso não foi feito de uma só vez, né? A gente vai ver que até que os escravos fossem libertos, não vai ser de uma hora para outra, vamos libertar os escravos. Não, teve um processo e um longo processo para isso. Olha lá. Por diversas leis, por meio de diversas leis que buscavam cada vez mais adiar o fim da escravidão, do que extingui-la. Então eles preferiam, as leis que eles iam criando eram com o intuito só de adiar, ao invés de acabar. Eles poderiam muito bem criar uma lei, então tudo bem, a partir de hoje acabou, os escravos estão livres. Não, eles foram criando leis mais para adiar, para botar panos quentes, para poder tapear os escravos. Olha lá o que foi feito. Em 1845, desde 1810 a Inglaterra pressionava o Brasil para que acabasse com o tráfico de escravos. Em 1845, o parlamento inglês votou o Bill Aberdeen, lei que autorizava a marinha inglesa a aprisionar navios negreiros e julgar os traficantes em um tribunal inglês. Então o Brasil teve que parar, né, com a lei 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de negros africanos para o Brasil e estabeleceu severas penas a quem desrespeitasse. Então essa lei Eusébio de Queiroz vai proibir que eles continuassem traficando escravos da África para o Brasil, né? E quem fosse pego aí poderia pagar aí uma multa em cima disso aí, né? Ou ser julgado no tribunal inglês. Devido a essa lei, acentuou-se o tráfico interprovincial entre Sul e Nordeste. E o que vai acontecer? Eles vão passar a traficar escravos dentro das próprias províncias, né? Como não entravam mais africanos no país, o preço do escravo subiu assustadoramente. Então, não tinha mais escravo vindo da África. O que aconteceu? O preço do escravo aumentou. Então, nas décadas de 70 e 80, cresceu a campanha abolicionista, promovida por fazendeiros do Oeste Paulista, a classe média, né, que queria o livre acesso aos empregos públicos e os intelectuais. Fatores que favoreceram a campanha, nós temos aqui, falando rapidinho da campanha abolicionista, era uma campanha, né, promovida por fazendeiros que eles queriam sim, queriam livre acesso aos empregos públicos, né? Eles queriam eles queriam abolir a escravidão, certo? Quais foram os principais campanhas, né, dessa campanha abolicionista, os principais fatores? O posicionamento do exército, né, vitorioso da Guerra do Paraguai, de não mais caçar negros. Eles queriam que o exército não mais caçasse os negros fugitivos. Teve uma pressão internacional sobre o governo brasileiro, né, o único a manter a escravidão de 1870, e em 71
houve a Lei Rio Branco, ou a Lei do Ventre Livre. Foi uma tentativa do governo de impedir o crescimento do movimento abolicionista. Essa lei concedeu liberdade para os filhos dos escravos a partir daquela data. Então, o que vai acontecer? A lei do ventre livre concede liberdade a partir daquela data. Toda mulher, né, que tivesse filho, o filho nasceria já livre. Mas o senhor tinha a obrigação, né, de criá-los até os 8 anos de idade, podendo usar o seu trabalho depois disso até os 21 anos como pagamento ou receber uma expressiva indenização do Estado pela liberdade concedida. Em 1880, foi fundada a Sociedade Brasileira contra a Escravidão no Rio de Janeiro. Cresceram as agremiações abolicionistas com outras províncias, e aí nós vamos ver aqui também, destacando no Norte e no Nordeste, Castro Alves, Joaquim Nabuco e José Patrocínio. Né? E aqui embaixo, vamos falar aqui da Lei do Sexagenário, né, que vai permitir que os escravos sejam libertos a partir dos 65 anos, mas essas duas leis não vão ajudar muito. Pensa, você acha que algum escravo até os 65 anos já estava firme, já estava assim, com bastante vida para poder desfrutar da sua liberdade? Claro que não, né, pessoal? Até que veio, então, a Lei Áurea, né, em 1888, 13 de maio de 88, que vai extinguir, acabar com a escravidão no Brasil, certo? Os imigrantes, falando aqui a respeito dos imigrantes, né, os primeiros imigrantes, a partir do momento em que a escravidão é extinguida, né, acaba aqui no Brasil, eles passam a adotar, né, muitos imigrantes vêm para o Brasil. Então nós temos os suíços alemães, fundaram uma colônia. Nós vamos ter, em 1824, imigrantes alemães que se fixaram no Rio Grande do Sul. Durante o Segundo Reinado, a imigração tomou impulso, né, com a expansão da lavoura cafeeira, que exigia mais mão de obra da região de São Paulo. Então, Nicolau, o senador, insistiu um sistema de parceria. O proprietário faria adiantamento aos imigrantes para o seu transporte e sustento a serem pagos num curto prazo e com juros de 6% ao ano. Os imigrantes deveriam plantar, cultivar, colher e beneficiar o café. Então nós vemos aqui uma parceria, né, entre esse imigrante e o proprietário das terras para trabalharem nessas lavouras. E a partir de 1870 a imigração passou a ser subvencionada. O governo ficou com a responsabilidade do transporte e o fazendeiro manteria o trabalhador imigrante durante o prazo de 1 ano. Lei de Terras, para a gente finalizar então a nossa aula de hoje. A Lei de Terras foi aprovada em 1850, 15 dias após a proibição do tráfico negreiro. Essa Lei de Terras, pessoal, vai falar que, olha lá, seu decreto estava associado à preocupação com a substituição do trabalho escravo. A lei determinava que o acesso às terras devolutas só poderia ocorrer por meio de compra. Aquelas terras, né, que ficavam sem dono, que às vezes eles iam lá e se apoderavam, então eles tinham que comprá-la, né? E aí, o que vai acontecer? A posse da terra por meio da ocupação dos terrenos vagos passava a ser proibida. Então, se eu vi que tinha uma terra lá vaga, eu era um escravo, eu vou lá, vou tomar conta daquela terra. Não posso. Passa a ser proibida. Eu teria que pagar por isso. Então, com a Lei de Terras, a possibilidade de os futuros imigrantes, não só os escravos, né, mas os imigrantes, dos futuros imigrantes virarem proprietários tornou-se remota. Né? Então, essa Lei de Terras vai impedir, portanto, a Lei de Terras acentuou a concentração fundiária, né, no Brasil, mantendo o latifúndio como marca da nossa estrutura agrária. Só quem continua sendo dono de terra são os latifundiários, os grandes fazendeiros. Né? Não tem como um imigrante ou um escravo fugido tomar conta de uma terra e crescer nela. Né? Ele teria que pagar por ela, o que era impossível, né, por conta da Lei de Terras. Exercícios. Sobre a economia cafeeira, responda. Durante a segunda metade do século XIX, o café sustentou a economia brasileira. Descreva de onde se originou o café e como chegou no Brasil. Volta no texto, você vai responder de onde se originou e como chegou no Brasil. Quais transformações o café provocou no Brasil? Também está no texto. Quais outras atividades econômicas além do café ocorreram durante o Segundo Reinado? Número 2. Quais fatores favoreceram para o aparecimento da indústria no Brasil? Número 3, vocês vão ler cada alternativa e marcar V para verdadeiro e F para falso.
Número 4, sobre os imigrantes, vocês vão responder. Letra A, como funcionava o sistema de parceria instituído pelo Nicolau, né, no segundo reinado? Esse sistema deu resultado? Aí você vai escrever como que funcionava, né? E na letra B, a partir de 1870, a imigração passou a ser subvencionada. Como isso funcionava? Eu expliquei na aula, né? Volta lá no texto que está explicando. O que determinava a Lei de Terras, aprovada em 1850, que eu acabei de falar com vocês, também está no texto, tá bom? E aí vocês vão responder. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar que eu estou disponível para vocês no WhatsApp, ok? Muito obrigado.